Vamos seguir com aquela nossa conversa aí sobre escalas, né? Então a gente já conversou em outro episódio sobre a escala maior, depois a gente falou sobre a escala menor natural, né? E já demos essa introduzida que teríamos outras escalas dentro desse sistema menor, tá? Então, sistema menor a gente falou já sobre a escala, a mãe delas, que é a escala menor natural, e agora nós vamos falar da escala menor harmônica. Para que serve essa escala menor harmônica? Isso é só para fazer charme? Né? Para que serve esse monte de escalas, esse monte de mudançazinha que a gente faz em escalas? Então vamos partir do princípio assim, ó. Escala menor harmônica. Por que esse nome? Por que ela ganhou o nome de menor harmônica? Né? E o que aconteceu para essa escala surgir? Tá? Então, se a gente pensar ó, que lá na outra aula, né, para quem não assistiu, vai lá e assiste a aula sobre escala menor natural. Tá? Na escala menor natural, o que acontecia? A gente tinha um probleminha, né, harmônico ali rolando, que era primeiro, quarto e quinto, os três graus fortes, tá? Sendo três acordes menores, né? Dando aquela impressão de música modal, dando aquela sonoridade de música modal e não de música tonal. Por quê? Porque todos os acordes possuem o mesmo corpo, sabe? Todos são menores que o sétimo, então não tem essa diferenciação de coloração dentro da nossa harmonia. Então olha só, se a gente pensar que o problema, né, da escala menor natural é essa dificuldade, né, harmônica de encontrar cadenciamento harmônico dentro dela, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar uma nota da escala natural, da menor natural, para resolver esse problema que é o principal problema, que é o quinto grau da escala menor natural, né? Então, do campo harmônico menor natural, quando empilhado, ele gera um quinto menor. Mas, olha só, pensa comigo, um acorde menor para um acorde maior, a gente só muda uma nota, certo? Que nota é essa? No caso aqui, olha só, se a gente pensar no exemplo aqui, Lá menor como primeiro, Ré menor como quarto e Mi menor como quinto, a terça menor do Mi menor é a nota Sol, Sol natural. Se eu elevar ela meio tom acima, transformando ela em Sol sustenido, eu passo a ter um Mi 7 ou o Mi dominante. Aquele acorde, né, para quem não sabe, por que a gente vai atrás desse acorde dominante? Por que a gente precisa dele no quinto grau? Porque esse acorde é o cara que prepara, é aquele acorde que dá a sensação de tensão, de que a gente vai chegar em algum lugar na música, né? Que a música ela não está parada. Então é aquela colorida que a gente precisa, né? Aquele ar que a gente precisa para chegar no primeiro. Então olha só, né? Melhor do que palavras são sons, né? Então olha lá, se a gente pegar do Mi menor, né, ó, e for pro Lá menor, a gente tem só essa sensação de troca. Agora, quando a gente vai do Mi maior para o Lá menor, olha a sensação que a gente tem, ó. Vou até explicar a minha sensação aqui, depois você me diz aí nos comentários se concordou ou não com essa sensação. Mas a ideia é a seguinte, quando eu tenho esse acorde maior, me dá a impressão de que eu já estou indo para algum lugar. Olha só, quer ver? Ó, um cadenciamento, ó. Se eu parar aqui fica até estranho, dá a impressão que eu não acabei a ideia, né? Então olha agora acabando a ideia, ó. Fui para o quinto maior, cheguei em casa, sabe? Então é essa sensação de resolução, né, que a gente diz que é a principal coisa do sistema tonal. E é por isso que a escala menor natural não resolvia a situação, porque ela não dá para nós a sensação de tensão e resolução, que é o que a gente precisa para ter uma música, né, que a gente diz encadeada, né, amarrada, uma harmonia que se encaixa, certo? Então, isso faz o quê? Com que a escala menor natural precise de uma alteraçãozinha de uma nota. No caso aqui do exemplo, de Lá menor,
a gente alterou a nota Sol, que é a nossa sétima de Lá. Então, se a gente pensar, né, que antes, né, lá na aula de escala menor natural, eu falei que o terceiro, o sexto e o sétimo grau tinham sido bemolizados para transformar, né, para ter essa sonoridade totalmente menor, né, essa sonoridade mais melancólica. Agora, a gente vai alterar quem? O sétimo grau. Então, ele vai voltar a ser um sétimo maior, tá? Então, mas por que, Samuca, que a gente agora alterou essa nota? Porque com essa nota alterada a gente gera um quinto grau maior, com sétimo, um quinto grau dominante, que vai dar a sensação de tonalismo, sensação de que eu estou indo para algum lugar, que a minha harmonia está caminhando, que ela não está estática, que ela não é modal, beleza? Então agora ó, a gente resolveu um problema seríssimo da escala menor natural, que era um problema harmônico. Então, como é que a gente vai batizar essa nova escala agora? Escala menor harmônica, porque ela vem para resolver um problema harmônico, certo? Então, a gente tinha uma dificuldade ali de encadeamento, agora com essa escala a gente não tem mais. Tá, Samuca? Beleza? Mas até então tu tinha dito pra gente que tu ia explicar sobre escalas e tu tá explicando sobre acordes. Não era escala o papo, agora virou acorde? Né? Então, a ideia é a seguinte, que toda escala, para ela ter uma função, ela precisa de um acorde, né? Então a escala ela funciona sobre o encadeamento de algum acorde, né? Então o que acontece? Quando agora a gente vê uma música que está encadeando para um acorde menor, então, né? Si menor, por exemplo, ó, Si meio diminuto, Mi 7 e Lá menor. Agora a gente já sabe o quê? Da onde surgiu esse Mi 7. Se a gente pegar um exemplo bem comum dentro da música jazz aí, né? A gente vai pegar aqui Alton Leaves, né? Lá menor, Ré 7, indo pro Sol, Dó. Agora uma cadência menor, Fá sustenido, meio diminuto, Si 7, que é um quinto maior, ó, indo pro Mi menor. Sol, quarto, e agora 2, 5 maior, indo pro 6, ou pro 1, né? Pro Mi menor aqui. Beleza? Então a gente tem esse encadeamento, é um encadeamento super comum de acontecer, muito mais comum do que um quinto menor, né? Porque o quinto menor ele só vai aparecer quando se tratar de modos gregos, que é um outro assunto. Tá? Então agora o quinto menor lá da escala menor natural, a gente vai, ó, delete nele. Por quê? Porque a gente vai usar sempre o quinto maior em cadenciamentos menores, tá? Tratando de música tonal, tá? Então lembrando disso, a gente tá fazendo um encadeamento que se amarra. Aí agora a gente vai ter uso para essa escala menor harmônica, porque sempre que aparecer, por exemplo, um Alton Leaves da vida ali, né? Que eu tenho um encadeamento 2, 5, 1 menor. Nesse quinto grau maior, quem que eu vou ter que utilizar? A minha escala menor harmônica. Então, ao invés de eu utilizar, por exemplo, né, no Alton Leaves aqui, ó, o Mi menor natural, eu vou estar utilizando o Mi menor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima maior. Beleza? Então, ó, consegui agora a sonoridade, né, que eu preciso para esse cadenciamento. Então, ó, ouviu o cadenciamento? Agora a escala, ó. Então olha só como essa notinha, uma notinha ela já muda tudo, né? Sem contar que essa escala menor harmônica, em outras situações que não são mais tonais, dentro da parte de modos gregos, ela vai ter um uso gigantesco em várias situações. Música flamenca, música egípcia, música não sei o que lá, várias músicas, né, muito típicas assim. Então a escala menor harmônica ela tem uma sonoridade extremamente forte, sendo por isso, né, a gente começa agora a pensar nessas diversas, né,
alterações que a gente tem em escalas, como alguns temperos que a gente vai começar a utilizar dentro da nossa música. Então, lembrando, a gente vai utilizar menor harmônica em todo o cadenciamento agora, quando eu tiver uma música menor? Não. A gente vai utilizar ela sobre um ou dois acordes, né? Sobre o segundo, meio diminuto, sobre o quinto, maior, com sétima, certo? Então, nesses acordes, primeira coisa que eu costumo dizer para a galera que está começando a utilizar a menor harmônica. Olha só, firma bem essa ideia aqui, ó. Se eu tenho um acorde dominante, ou seja, um acorde que é maior e tem a sétima menor, e ele está indo resolver, né? Ou seja, depois dele vem um acorde menor, eu já sei que esse é o primeiro estudo que eu preciso fazer. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, Lá7 caindo no Ré menor, o que eu preciso estudar? Escala de Ré menor harmônico. Ó. Eu posso até estudar ela partindo do Lá, ó. Ó que legal que fica, ó. Se eu pensar no Lá... Opa, nota errada aqui. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, essa sonoridade perfeita, né? Sonoridade perfeita para um acorde dominante que vai resolver menor. E esse é o uso da nossa escala menor harmônica dentro do sistema tonal. Beleza? Então agora só falta mais uma escala, que é a escala menor melódica. Mas como sempre, vai ficar para a próxima aula. Valeu!